A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição de número 8, cujo título é Naamã é curado da lepra. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações para que você possa estar recebendo aí em primeira mão quando estamos a postar os vídeos aqui em nosso canal. Então, esta é uma ferramenta muito importante para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, porque nem todos têm o livro de apoio, mas através deste vídeo você pode estar acompanhando aí e ouvindo e aprendendo um pouco mais acerca da lição. Amém? Então vamos para a leitura. O milagre da cura de Naamã é uma demonstração de como as realidades de Deus são muitas vezes contrárias à realidade humana. Uma criada orientou o seu mestre, invertendo os papéis. O rei de Israel, supostamente conhecedor de Deus, ficou desesperado diante de alguém que queria conhecer o Senhor. Um leproso foi purificado, um são foi punido com a lepra do outro, e um pagão passou a adorar a Deus. Esse milagre de Eliseu foi ratificado por Jesus num dos seus discursos quando explicou por que não faria milagres na sua terra. Diante dos olhos estupefatos das autoridades religiosas que duvidaram da sua messianidade, Jesus disse: "E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio." Lucas 4, 27. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. Número 1. Naamã, um comandante honrado. Naamã, cujo nome significa benevolente, era um ministro do alto escalão do governo sírio, cuja capital era Damasco. Ele atacara várias vezes a Israel. Era valoroso, importante e respeitado pelas tantas vitórias que havia conquistado para os sírios. Entretanto, havia uma grande dificuldade na sua vida bem-sucedida. Ele era leproso. Foi essa dificuldade na sua vida que o Senhor Deus usou para mostrar-lhe a sua glória. Numa das suas incursões de guerra contra Israel, ele fez escravo uma menina que passou a morar na sua casa. Esta, vendo o sofrimento de seu amo, sugeriu à sua esposa que Naamã fosse falar com o profeta Eliseu. Isso demonstra como o ministério de Eliseu era amplamente conhecido entre os israelitas, tão conhecido a ponto de uma menina escrava ter ouvido falar dele. O reconhecimento do homem de Deus não depende de redes sociais ou mídias, mas sim da profundidade e seriedade do seu ministério, desde que feito em total dependência de Deus. Número 2. A escrava, uma testemunha de Deus. Essa menina tornou-se uma agente do Senhor na casa de Naamã. Ela não se deixou influenciar pela cultura pagã da Síria, mas continuou sendo temente ao Senhor, a tal ponto de lembrar-se de que havia um homem de Deus em Israel. Pode-se afirmar que ela foi um arauto ou uma evangelista de Deus entre um povo pagão, a ponto de convencer o comandante sírio a dar as costas para os seus deuses e pedir a cura ao Deus de Israel por meio do profeta Eliseu. Todos podem ser arautos do Senhor em qualquer lugar em que forem e estiverem, ainda que sejam lugares indesejados e opressivos, como o caso desta menina. Número 3. A caravana de Naamã. A menina falou claramente aos seus amos quem era o profeta e a quem eles deveriam procurar, mas equivocadamente foram procurar o rei com uma carta e presentes. O rei de Israel entendeu aquilo como uma provocação e pretexto para uma nova guerra. Por isso a reação dele de rasgar as vestes, na antiguidade oriental,
este gesto do rei era muito usado quando se recebiam notícias ruins ou quando se estava diante de uma situação fora de controle para demonstrar profunda angústia e pesar. Neste caso, em reconhecimento da sua impossibilidade em atender o general Naamã e o medo de uma provocação de guerra em tempos de paz. Para compensar a humilhação do general de ter de buscar ajuda no país com o qual travaram tantas guerras, pois tanto o rei da Síria quanto Naamã eram orgulhosos e haviam tido muitas vitórias bélicas sobre Israel. Levaram muitos presentes para entregar, porém não procuraram o profeta Eliseu, mas o rei de Israel, que ficou apavorado. Eliseu ficou sabendo da história e teve que interferir diante do desesperado do rei de Israel. O profeta solicitou que encaminhasse o caso a ele, com uma afirmação de confiança em Deus e, sobretudo, ciente do seu ministério e da graciosidade do Senhor sobre a sua vida. Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. Tópico de número 2. O mergulho no Rio Jordão. Número 1. Eliseu não se impressionou com a pompa. Eliseu não se impressionava com aquilo que a maioria das pessoas acharia uma grande honra, pois o profeta tinha compromisso com Deus, a quem ele realmente temia. Eliseu não foi até onde o poderoso general encontrava-se, mas fez o general vir até ele. Isso aponta para o fato de que o verdadeiro profeta de Deus não precisa correr atrás de poderosos ou cobiçar os seus presentes, pois é o Senhor quem cuida da sua vida. O cortejo de soldados com o seu comandante estacionou em frente à casa de Eliseu, mas ele, que não se impressionava com títulos, cargos e posições, pois era um fiel servo de Deus Altíssimo, nem foi recebê-lo, o que feriu ainda mais o orgulho do poderoso comandante Naamã. Ele simplesmente mandou o seu empregado dar-lhe o recado: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Tanto a forma como Eliseu recebeu Naamã, quanto a ordem que lhe deu para ser curado, foram humilhantes para o comandante Ciro, tão acostumado com honras reais. Ele imaginaria ser recebido com pompas de um grande homem, mas não existem títulos nem cargos diante de Deus, de quem dê imagem para tratamentos diferenciados. Eliseu também não se impressionou com os presentes que estavam à sua disposição, presentes estes dados como oferta direta do rei da Síria. Número 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante Ciro esperava que o profeta recebesse-o com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, o que foi uma afronta para o general. Eliseu não queria dar a impressão para o general adorador de ídolos de que o Deus de Israel era parecido com aqueles deuses que Naamã adorava, os quais exigiam altos preços em sacrifícios e rituais sagrados para que as pessoas fossem abençoadas. O Senhor poderia curar o general de longe, sem precisar da presença do profeta para operar o milagre. Eliseu demonstrou um total esvaziamento da necessidade de aparecer ou se mostrar para que Deus realizasse o milagre. A sua presença era prescindível para Deus operar, bastava a palavra dita na autoridade de Deus. A decepção de Naamã foi evidente. Ele saiu dali reclamando do profeta e resmungando contra a ordem recebida, porque o profeta não lhe recomendou os rios da Síria, que eram bem melhores, mas o insignificante rio Jordão. O general considerava os rios de Damasco melhores do que os de Israel. Foi precisa a intervenção dos seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele ficou como a de uma criança.
e ele ficou purificado da sua lepra. Para Naamã, a cura foi possível porque ele, embora contrariado, agiu com obediência e fé ao que o profeta havia lhe falado. Eliseu discerniu a necessidade do comandante. Para além da cura física, ele precisava ir ao Rio Jordão e dar um mergulho de humildade em obediência e fé. Tanto que após a cura, ele prometeu que nunca mais ofereceria culto a nenhum outro Deus, senão ao Senhor Todo-Poderoso. A humildade é uma grande virtude a ser aprendida, porém uma das mais difíceis, pois o orgulhoso dificilmente admitiria que não é humilde, e o humilde dificilmente sabe que é humilde. A humildade abre portas que o orgulho jamais será capaz de abrir, pois o orgulhoso sempre fere, oprime e machuca aqueles que são mais fracos do que ele, enquanto a humildade sempre considera o próximo como um ser igual, o que facilita o diálogo e a proximidade, possibilitando também a prática do cuidado sempre que necessário. O termo humildade no hebraico vem da mesma raiz de afligir, oprimir, humilhar, no sentido de abater o orgulho presente em cada ser humano que se acha superior a outros. No latim, que dá origem ao termo em português, é humus, o equivalente a solo, terra. Ser humilde é, portanto, reconhecer nossa finitude e dependência de Deus e dos outros que nos cercam, no sentido de reconhecer-se como um igual sem querer pretensamente ser ou demonstrar mais do que esse é, além de reconhecer no outro as suas potencialidades e virtudes, sabendo que se tem muitas coisas para receber dele, numa interdependência em amor. A humildade sempre vai considerar o outro como um ser sobre o qual se precisa exercer cuidados e amor, da mesma forma como eu preciso para constituir-me um ser humano, receber cuidado e amor para que a vida torne-se bem-aventurada e plena. Naamã, no alto das suas posições hierárquicas, quis comprar aquilo que Eliseu poderia dar a ele, pois ele não quis submeter-se a determinações simples como mergulhar no Jordão. Este é o orgulho de quem exige fazer escolhas, ao invés de submeter-se àquilo que o outro tem a oferecer-lhe. Ser humilde é reconhecer que as coisas nem sempre acontecem da maneira como imaginamos ou queremos. Muitas vezes é preciso submeter-se à vontade do outro para que as possibilidades da vida sejam alargadas. E no caso de Naamã, para que a bênção de Deus viesse sobre a sua vida. Essa subordinação em amor ao que outra pessoa quer não significa anular a dignidade própria. Isso não é humildade, muito menos ser subserviente ao desejo do outro. Por isso, anularia a dignidade humana. A subordinação, porém, é a condição para a reciprocidade humana em relações hierárquicas e sociais diversas que se possibilitam a convivência harmoniosa. A cura da lepra de Naamã mostra-nos que os métodos de Deus nem sempre são nossos métodos. Eliseu mandou o comandante exercitar a sua obediência em fé, mergulhando no Rio Jordão, o que certamente foi humilhante para Naamã, porém necessário, pois além da cura física, ele também precisava da cura do seu orgulho e da idolatria, e todas essas bênçãos foram alcançadas na sua vida. Número 3. A concessão de Eliseu. Ao receber a sua cura, Naamã voltou à casa do profeta reconhecendo que havia Deus em Israel, e também para agradecer e presentear Eliseu, insistindo com ele para que recebesse o presente. Mas este não quis. Naamã prometeu a ele que, a partir daquele dia, cultuaria o Senhor como único Deus. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. 2 Reis 5,15. Eliseu, porém, permitiu que Naamã continuasse cultuando o seu Deus Rimon em Damasco. Isso não significa que Eliseu estivesse endossando essa atitude e nem que acreditava haver algum poder naquele Deus.
Ele simplesmente percebeu que seria inútil contra-argumentar com alguém que já havia experimentado a bondosa mão de Deus, mas que ainda queria continuar pretensamente, por interesses políticos, não perder os seus privilégios de comandante do exército e dos benefícios da proximidade do rei. Naamã queria continuar satisfazendo os seus interesses pessoais em detrimento de um compromisso absoluto com Deus, o Senhor. Isso também mostra que o Senhor, para abençoar alguém, como um Deus gracioso que é, não leva em conta a duplicidade do coração, tantas vezes presente nos que o buscam. Até porque sempre existem interesses obscuros e confusos em qualquer busca que se faça de Deus. Se ele havia mostrado a sua graça de forma tão generosa a Naamã, Eliseu, por sua vez, não quis trazer empecilhos ou mesmo impor condições para a manutenção da cura do general sírio. Essa realidade de Naamã exemplifica a falta de um discipulado autêntico na igreja evangélica brasileira hoje, que sabe reivindicar muitas coisas de Deus. É muito abençoada, consegue influenciar politicamente os destinos do país, mas não tem testemunho cristão que seja equivalente às inúmeras bênçãos que Deus tem dado à igreja brasileira. Trata-se de uma igreja pobre em referências de espiritualidade, de abnegação, de interesses primários do reino de Deus e na sua vontade, mas que, assim mesmo, tem crescido e ocupado lugares importantes de destaque no país. Essa é a condição de muitos hoje em dia. Num sincretismo secularizado, desfrutam das bênçãos de forma abundante, mas não conseguem estabelecer uma relação compromissada e exclusiva com Deus, flertando com várias condições vantajosas que Mamon consegue dar a eles. Trata-se da visão mercadológica da religião que busca em Deus interesses individuais e corporativos, mas que não consegue desvencilhar-se de esquemas que não condizem com o Evangelho de Cristo. Número 4. Deus ainda opera milagres. A religiosidade mercadológica explora o medo e a ganância humana para satisfazer a condição humana agônica, que busca sentido e precisa aplicar a culpa que sente ou o problema que enfrenta. Inverte-se a realidade última, que é Deus, para a realidade penúltima, que são as coisas corriqueiras da vida. Essa é a lógica da religião de mercado, que vende bens em nome de Deus e torna o próprio Senhor um bem a ser comprado. A negação de Eliseu à oferta de presentes de Naamã vai contra essa lógica idolátrica de lidar e barganhar com Deus, cuja oferta graciosa e generosa foi feita em Cristo na cruz, que pagou todo o preço necessário, restando ao ser humano apenas desfrutar do presente recebido e corresponder em amor e serviço. O número 7, usado por Eliseu, na simbologia hebraica, é o número da perfeição de Deus. Mas essa foi a única vez em que o profeta usou o número 7, o que não nos dá o direito de usar esta numerologia em nossos cultos para invocar as bênçãos de Deus em campanhas intermináveis que iludem as pessoas quanto à maneira como Deus age, cujo agir é sempre milagroso e gracioso. Onde Deus age não é preciso numerologia, nem simbologia, e muito menos superstição, porque o seu poder transcende a tudo isso. E mesmo que não haja milagres, Deus sempre está agindo, porque fé é confiar em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Por isso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O Novo Testamento não nos dá indícios de que seja possível qualquer troca com Deus ou mesmo qualquer uso de numerologia para alcançarmos as bênçãos do Senhor. O que está presente no Novo Testamento é a evidência da obra salvífica completa de Cristo na cruz, incluindo curas e bênçãos
da parte de Deus, inclusive nos dias atuais. Tópico de número 3. Geazi é acometido de lepra. Número 1. A rejeição dos presentes. Com a cura física concretizada na vida de Naamã, concretizou-se também a cura do seu orgulho. Ele agora estava disposto a voltar e presentear Eliseu. Não se diz o que era, pois parece que a primeira leva de presentes pode ter ficado com o rei de Israel. Mas, se eram os mesmos presentes, era composto de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, além de 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado. Mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente, pois não queria deixar Naamã com a ideia pagã de que o Deus de Israel é comprado com ofertas e que os seus profetas são interesseiros dos bens terrestres em troca dos bens divinos ofertados. Além do caráter nobre de Eliseu, ao rejeitar os presentes, havia uma lição para Naamã e toda a corte síria embutida na negativa de Eliseu. Jeová cura gratuitamente. Assim não era necessário oferecer presentes caríssimos e ofertas valiosas para que a bênção do Senhor acontecesse. Contrariamente aos ídolos pagãos da Síria, cuja ganância nunca era alcançada e cuja resposta nunca chegava. A presença do Senhor na vida de Eliseu valia muito mais do que aquela prata e ouro. Se ele aceitasse o presente, estaria trocando a glória de Deus na sua vida pela riqueza dos presentes de Naamã. Mas o profeta sabia o que realmente era valioso na sua vida. E por isso não trocou por nada. O profeta perderia os presentes, mas não perderia a presença de Deus na sua vida, pois essa presença era a garantia de que o seu ministério era abençoado e frutífero. Número 2. Homens de Deus não se deixam vender. Mais uma vez fica em evidência o caráter do homem de Deus. Eliseu, que não aceitou os presentes de Naamã em troca da bênção que lhe dera, essa é a atitude de quem não vende as bênçãos do Senhor e também de quem não se vende a si mesmo, pois aceitar presentes de pessoas importantes tirar-lhe-ia a autoridade profética sobre ele. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus para não se deixarem vender. O exemplo de Eliseu é uma denúncia à ganância de muitas pessoas hoje em dia que mercadejam os seus ministérios e aquilo que o Senhor gratuitamente oferece ao povo. Eliseu adverte que Deus não é uma mercadoria que se pode manipular em benefício próprio para ganhar dinheiro, ficar famoso ou ter prestígio. Geralmente, quando se procura o dinheiro, a fama ou o prestígio, ficam de lado a ética e o respeito, pois para atingi-los torna-se aceitável ferir, lograr e manipular. Através da fama vem o poder e o orgulho, e estes destroem relacionamentos, a confiança, o diálogo e a integridade. Infelizmente, essa é a realidade de muitos líderes religiosos no Brasil, que manipulam a religiosidade e a simplicidade do povo para obterem favores pessoais. Os seus discursos operam no sentido de trabalharem com medo e a ganância, presentes no coração humano, para obter o seu desejado sucesso. Claro que essas características são subjetivas e nem sempre o líder consegue discerni-las, pois estão enraizadas e tornam-se um hábito no seu coração. Número 3. A ganância de Geazi. A cura e a bênção de uma pessoa podem resultar em maldição para outra. Assim como foi com Geazi, que não entendeu o grande propósito de Deus na vida de Naamã, e por isso deixou-se levar pela ganância. Os pensamentos de Geazi, a ajudante de Eliseu, prenderam-se nos presentes de tal forma que ele não resistiu. E inventando uma mentira, foi atrás de Naamã e usurpou dele 60 quilos de prata. Isso mostrou o caráter distorcido de Geazi, que além de ganancioso,
também inventou uma mentira, demonstrando com isso que esses tipos de pecados não acontecem sozinho, mas são acompanhados de vários outros pecados. Ele mentiu para Naamã e também tentou mentir para Eliseu. Só que o Espírito Santo, que não se deixa zombar, já tinha discernido para Eliseu o que estava acontecendo, ao que a lepra de Naamã passou para Geazi. Geazi cometeu a avareza, fraude, depreciou superiores, aquele era meu, e jurou dolosamente pelo Senhor. Naamã mostrava-se mais fiel ao seu novo senhor do que Geazi ao seu, que conhecera tão bem e profundamente por meio do grande profeta Eliseu, a quem ele via fazer as coisas de maneira correta, mas que não lhe seguiu o exemplo. A prata e o ouro de Naamã estavam contaminados com a lepra do pecado e da idolatria, que foi outro dos motivos de Eliseu rejeitá-los, mas para Geazi tornaram-se uma tentação desastrosa. Ao querer o tesouro, Geazi recebeu embutido nela a lepra. Essa triste realidade aponta para o fato de que as bênçãos e os dons de Deus são inegociáveis, podendo até mesmo tornar-se maldição, quando manipulados de forma errada e com interesses espúrios, como fez Geazi. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixe aí o seu like, amém? E que o Senhor continue abençoando a todos, em nome de Jesus.